Primeiro agradecer, né? Agradecer a linha de sombra por receber a gente aqui. Anyway, I had the dream, and the dream was like, did I tell you this dream when we met? Okay, and I thought it was testing. Is there any feedback on your microphone? That was super interesting because e também eu, enquanto parte do projeto do Film and Death. Bom, eu estou aqui com Claire, é uma das pessoas que edita na Becoming Press, que é essa editora de Berlim e Nicosia, no Chipre, que é de onde a Polínia é. E eles aceitaram a proposta do Unconscious Television. Bom, eu vou falar um pouco sobre o livro, né? Esse livro vem de uma questão, um trabalho clínico de psicanálise diante das imagens em movimento. E eu acho que ele começou num texto que eu escrevi em 2021 sobre 2 filmes, o Mishima, do Paul Schrader, que é quase Schrader, que é o personagem psicótico do Freud, o Morte em Veneza, do Visconti. E é um texto que tenta elaborar esse conceito do Lacan, que é um conceito de lamela. É um texto que começou com uma apresentação que eu fiz para o Centro Português de Psicanálise, com uma inquietação clínica sobre a lamela enquanto esse órgão irreal que ocuparia o corpo e que basicamente seria a ocupação do complexo de Édipo no corpo. Eu faço toda uma elaboração disso com o Mishima, porque eu acredito que o Mishima faz uma guerra contra a lamela que vai culminar no harakiri, no seppuku dele, e que está sempre ali colocado com uma produção de novas palavras. Daí desse texto, eu fui pensar toda uma outra complexidade que seria pela animação japonesa, que estaria focado no Evangelion, que é um dos textos desse livro, no Devilman Crybaby, que é um outro texto, e uma outra gama de animações japonesas, como Len, que vai aparecer, ou Cowboy Bebop. E finalmente tem um outro texto, que é um texto sobre o David Lynch, que é um texto sobre Twin Peaks, inclusive é uma apresentação que eu fiz recentemente lá no Cinelab, como parte das nossas investigações no Film and Death, pelo conceito que essa apresentação que eu fiz lá no Film and Death, num dos seminários, que é pelo conceito da cripta. Começando aqui o que eu vou falar hoje, eu começo falando um pouco sobre o David Lynch, porque eu acredito que a finalização desse livro vem com 2 mortes. Vem com uma morte da minha avó e vem com uma morte do David Lynch. E por que eu estou a falar isso, né? Porque o David Lynch morreu na quinta-feira e eu fiquei muito ali, um pouco chocado com isso, que era uma coisa inesperada. Eu sei que ele tinha um efizema, mas era algo que não se falava, que ele talvez não fosse fazer mais filmes. Ele morre. E ninguém estava um pouco esperando por isso, como a gente também não necessariamente espera pela morte, apesar da gente saber dela, né? E aí eu até falei com a Suzana, puxa, o David Lynch morreu. E aí a Suzana até falou, parece que é alguém da família que morreu. E porque eu acho que tem uma função ali de que a gente aprendeu com ele. E eu até depois numa conversa com o Alexandre, que é meu marido, eu até falei, parece que uma figura meio paterna morre com essa relação que tem do David Lynch enquanto alguém que ensina a fazer cinema. Para mim, que fui alfabetizado na questão do cinema, vendo David Lynch, e às vezes não gostando, mas sabendo da importância e tentando um pouco, às vezes, mimetizar aquilo que ele ensina. Se eu pensar aqui, um grande momento de aprendizagem de montagem foi ver como é que ele fazia a montagem do Fire Walk With Me, que é esquisita, estranha, não monta direito, é um filme ruim dele, mas que é um filme muito bom também. É interessante ali diante de Twin Peaks esse filme que ele faz, que é esquisito. Eu fiz um sonho, e é esse sonho, na quinta-feira da morte do David Lynch, pensando sobre essas questões, e com a morte da minha avó, o meu sonho fala, as mulheres morreram, as mães morreram, o que me vem essa ideia da minha avó, e a figura paterna vai aparecer e vai falar com você, e que é o David Lynch no sonho, e que vem se aproximando de mim, e eu não sei muito o que fazer, e aí eu prendo a respiração e pulo pela janela. O que não faz muito sentido. Por que você prende a respiração para pular pela janela? Assim, é uma questão ali de análise mesmo. Por que você prende a respiração para pular no ar?
não é o oceano. E aí eu pensei muito na importância do trabalho do David Lynch para esse livro, que é um livro que, sobretudo, quer pensar as tensões entre o conceito do Ferenczi de Thalassá, que seria esse oceano caótico de forças e potencialidades pré-humano, de uma relação entre espécies, e o rochedo da castração, que naquilo que a gente entende como, numa elaboração lacaniana da psicanálise, a gente entende como o nome do pai. E aí eu achei esse sonho muito interessante aí, eu não quero interpretar em excesso, porque eu acho que a gente não tem que fazer isso com os nossos sonhos, a gente tem que deixar eles caotizarem a nossa vida, mas eu acho que de alguma maneira fala da questão que está ali atravessada nesse livro, que é uma questão como é possível produzir teoria e como é possível produzir filosofia a partir de uma matéria que seja mais relacionada ao caos do Thalassá do que a maneira de se conceptualizar com o nome do pai, que seria o simbólico relacionado à representação e à castração. Eu acho que tem algo do Thalassá enquanto caos muito mais importante do que a ansiedade ou a angústia lacaniana que o Lacan vai elaborar no seminário 10. Eu acho que o Thalassá funciona aí de uma maneira de uma psicose muito mais múltipla e intensiva na produção de conceitos para a filosofia. Eu espero que essa seja a contribuição do livro, e daí eu vou nos animes, que eu acho que são lugares muito profícuos para a gente conseguir pensar relações de psicose e de perversão. E é isso, assim, eu vou... Hi, my name is Claire and I'm one of the directors of Becoming Press. And that's kind of an inside joke for us at Becoming Press, because there is not much structure to what's going on. So it's as if we are saying that we are the directors of a situation that doesn't have much direction. I will speak a little bit today about the way the book has been structured, as the editorial team, which was myself, Lucas, Polymnia over there with the camera, as well as a friend we have in Montreal who goes by the alias Onti, put quite a lot of time and thought into how we can interact with the book that Lucas has prepared, in the sense of we are asking the question, in what way does the book itself, the physical book itself, the printed matter, interfere or contribute to the actual text itself, and is it possible for us to use the physical arrangement of the book to benefit the text itself or to contribute to the arguments of the text? And I don't exactly remember how things began, and that is always the case with Becoming. I can never quite remember where things started. Pools of molten relations cool into structures, seemingly by themselves. But in this case we were presented with a manuscript from Lucas, one that I read and I was taken aback with and felt that it was very relevant to what we were doing at Becoming at the time. We were confronted with some problems or some interesting things going on within the text. For example, the manuscript contained 3 intersections. It contained 3 breaks that were a part of a yet indeterminate vision for the book that Lucas had. And we took this as our point of departure. What can we do with these 3 intersections? In what way can these intersections impede or relate to or benefit the text? And in what way can they serve the text? But floating alongside this was another idea. You see, the book is made up of 6 parts. And we had this idea floating around that we would split these parts into smaller parts and to perhaps rearrange them and to shuffle them together. When we did this, we ended up with a situation where the structure of the book felt a little bit like a television show. It was somehow episodic in the sense of having a Wolves Part 1 and a Blades Part 5. But then it also looked theatrical, because we had some clear acts divided by interludes. But then there was also something quite television about it, in the sense that we had 3 commercial breaks. So we asked the question, what can we do with these breaks? In what way can these breaks benefit the text, or how can we work with these moments where we break out of the text and dive back in as if coming up for water
before diving in again. And in many ways this was quite exciting for us, and it had some success. For example, Christine Greiner, who is the chair of the Department of Arts in Sao Paulo Pontifical Catholic University, they said their experience of reading this book was like a book becoming a film. Although having said that, it is another question entirely to ask or to evaluate or to judge the effectiveness of the decisions that we made, and to evaluate the kinds of decisions that we made about how to utilize this structure. But it was a big question throughout this process, and we explored a lot of potential uses for these intersections. And at some point we were very close to publishing or republishing Penthesilea from Kleist within the intersections of this book, or perhaps something like Virginia Woolf's The Waves. So as a byproduct of the structure of this book, with it being arranged in with these kind of three intersections, and with the chapters being split up into smaller parts, as a byproduct of this structure, there were multiple ways of interacting with the text. Because you could go page by page, or you could follow the lines of each chapter as if hunting a venison in the forest. Now that's an interesting image, and from here we can think about the psychoanalytical woods where the jaguar lives. And recently we have been thinking about Diana, the goddess of the hunt, who was also the goddess of the undivided woods. But she was primarily the goddess of the moon, who resided over transversality above all, the crossing of barriers, hence the goddess of birth. And in thinking about the woods, we start to think about the idea of the periphery and the center. And in one myth, Diana punishes King Agamemnon for hunting in the undivided woods, because in doing so he crossed a line, as by hunting the animal, the king had forgotten that he already takes from the woods, as the idea of the center, the king and the city, was dependent entirely upon the periphery. And perhaps this is one interesting way of interpreting the form that we have created with this book. We aren't exactly sure ourselves, and it's quite open to interpretation, as various figures like the Mobius strip could be projected onto it. So how then you interact with this book, in particular with these territories that lack a direction, changes how you move through the text. And that affects how the text is read overall. It affects the superstructures that seem to emanate from the base, which then informs the base and opens up this kind of more dialectical process, and so on. And between the four of us at the editorial team, we felt that we were able to fold the form back in on the text. And we hope that we have done so in a way which reinforces the arguments of the text. But that is for the reader to think about. So with this in mind, I will leave you to read the book. Lucas is a really unique writer who writes as they speak, and they are very capable of speaking for themselves. So we thank him for the time of working on this book together. It was extremely fun and thought-provoking, and we sincerely hope that you are glad that you approached us in the first place. I offer the floor back to Lucas, or to anyone who has any questions for Lucas, or for myself. But I just wanted to take the time to say thank you for coming today, for supporting us through supporting Lucas. And we are all obviously incredibly flattered for you coming here today. Apesar de eu ser vinculado a um centro português de psicanálise que é majoritariamente lacaniano, eu não consigo não dizer que a minha formação em psicanálise não vem pelo Lacan, vem pelo Guattari. E que eu acho que é preciso pensar que o que é mais marcante nesse livro, enquanto publicação, é um desejo por pensar uma literatura menor, the minor literature, que é algo que amanhã também nós vamos elaborar um pouco no IFIO Nova. Mas a ideia de uma literatura menor é uma literatura que precisa produzir uma língua estrangeira na língua nativa. O que eu acho que é um lugar... Quem vai conceitualizar isso de um jeito muito interessante é o Deleuze no Crítica e Clínica, quando ele vai pensar que isso é um trabalho clínico. Então, é um Deleuze que já está influenciado pelo Guattari, mas que ainda também é muito lacaniano, para pensar a língua estrangeira na língua materna.
mas é algo que eles vão desenvolver de uma maneira linda no Kafka, no Kafka por uma literatura menor. Então, como é que nós podemos fazer uma publicação acadêmica que vai trabalhar conceitos e que está se interessando por produção de conceitos, que ao fim e ao cabo é aquilo que é a filosofia, mas de um jeito que é numa outra estrutura, num jeito que é uma estrutura labiríntica, num jeito que é uma estrutura em que o nome do pai, enquanto significante mestre, está um pouco perdido e desorientado. Porque eu acho que uma grande questão na minha relação entre psicanálise e filosofia é como é que podemos pensar conceitos numa relação muito mais esquizoanalítica do que neurótica com a produção de conceitos, porque eu acho que a produção de conceitos e a produção filosófica precisa de um trabalho muito mais esquizoanalítico, muito mais de uma jornada esquizoanalítica para que novas coisas possam aparecer. Eu acho que, assim, se nós formos pensar esse livro como um livro japonês, assim, então nós temos um acesso a livros japoneses quando nós compramos mangás. Eu acho que isso é uma coisa interessante, quando um mangá é editado no Ocidente, ele é editado de trás para frente. Eles respeitam isso. E é interessante que quando eu fui propor a Becoming a juntar os 6 textos que vão compor essa assemblagem, muito mais do que uma estrutura do livro, porque ele é muito mais molecular do que estruturado, eu coloquei como último texto o livro do Mishima, o texto que vai elaborar sobre o Mishima, que na verdade é o primeiro, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco essas idas e vindas. Mas o que é mais importante desse texto do Mishima é a produção de novas palavras por uma performance do corpo. Eu acho que tem algo ali da literatura do Mishima que culmina no seppuku enquanto ato literário que é menor, porque é uma literatura que não é domesticada, que é uma literatura que não sabe o que é. Se nós pensarmos o ato de seppuku enquanto ato filosófico da literatura, é algo que eu acho que está embrenhado aqui com o pensamento do Devilman Crybaby, quando os demônios e os humanos usam fusão como uma guerra contra o simbólico do humano. É algo que é uma questão no Evangelion, quando a neurose fantasmática de ser aquilo que falta para o outro quebra e é possível produzir um outro mundo, porque você não vai atender aquilo que demandam de você. E é algo que o David Lynch nos ensina quando ele vai fazer Twin Peaks, sobretudo. Porque eu acho que o Twin Peaks, quando é uma obra televisiva, muito mais do que cinematográfica, que entra nas casas, que é feito para ser visto no meio das coisas, é muito subversivo na forma de literatura menor também. A televisão é capaz de produzir algo que talvez seja até mais disruptivo do que o próprio cinema, daquele cinema que você vai ver numa sala de cinema. E aí nisso, eu acho que é importante ler o livro, eu acho que tem algo aí muito interessante. A televisão tem um corpo, né? A televisão é um aparelho que você segura com a sua mão, muito mais do que uma projeção de cinema que vai estar ali e que a gente pode, de um jeito um pouco persona, tocar na tela. O Godard até mimetiza isso, né? Mas o Godard também faz uma outra imagem. O Godard mimetiza isso no JLG por JLG, não é? Que ele vai estar ali tocando na tela do persona, mas ele também produz uma outra imagem que eu acho que para esse livro é mais importante, que é uma imagem no Prenom Carmen, que tem esse personagem que abraça a televisão quase que de uma maneira autística. Eu acho que, de alguma maneira, esse livro tenta encontrar essas linhas de força que resistem ao simbólico, assim como a gente consegue encontrar em trabalhos clínicos sobre psicose ou sobre autismo. E aí a forma vem disso, vem de um menor, daquilo que é tido como estranho, daquilo que é tido como não muito perceptível. E por isso que eu acho que também eu fiz questão de propor a Becoming, vamos fazer algo que seja menor. Eu ia dizer talvez transgressor, mas não sei se é muito essa questão. Eu acho que talvez a questão seja de algo que é difícil mesmo de perceber num primeiro momento, mas que mesmo assim deve ser lido, entendido, elaborado, debatido. E eu acho que
dentro de uma relação entre cinema e morte, que é muito aquilo que eu venho investigando, né? A minha grande questão com o menor são possibilidades de um renascimento, mas de um renascimento que nunca é interpretativo, de um renascimento que é sempre talassiano, em força, em meia-vida, em algo múltiplo, muito menos de uma relação entre sujeito e objeto, e sim muito mais múltiplo, numa composição em que algo pode afetar todo esse corpo, e aí é o meu corpo, é o seu corpo, mas também é o corpo do livro, né? Esses objetos todos aqui funcionam meio animisticamente, que é algo que a gente aprende com o anime em todos os momentos, não só na narrativa do anime, mas quando, por exemplo, a gente vê cosplay. Cosplay, me parece, muitas vezes, numa elaboração, é algo animístico. A força da imagem é tão forte quanto a sua força do simbólico, e você precisa, de algum jeito, trabalhar com aqueles significantes que vão aparecer. Sim. Eu sempre quis poder escrever sobre anime, e eu acho que era algo que era muito interessante, e foi algo que durante a clínica da psicanálise aparece muito. Eu atendi muitos jovens, adolescentes, em que isso aparece em sessões o tempo inteiro, e que eu percebi que era algo que era bom saber, e que não é uma coincidência, eu sempre soube, né? Eu sempre fui um consumidor disso enquanto fenômeno global, eu tenho as tatuagens, é algo que me interessa enquanto produção de vida mesmo, de corpo, e quando me veio essa possibilidade de trabalhar isso na teoria, junto da psicanálise, eu falei, tá, o que eu vou elaborar aqui? Eu acho que eu deveria pensar primeiro por uma questão no anime mais clássico de todos, daquilo que a gente vai pensar anos 90 em diante, que seria o Evangelion. E claramente para todo mundo que vê Evangelion é uma questão de psicanálise lacaniana que aparece ali, né? Só que é um Lacan quase que no mais neurótico do que o Lacan pode ser. O que é muito interessante, mas que também acaba a irritar em algum momento. Porque, pensando aqui, o que a gente poderia pensar com psicanálise lacaniana seria, a travessia do fantasma. Ele é um rapaz que está ali, que tem uma relação muito complicada com o pai, a mãe dele é absorvida para dentro do mecha, que seria o robô, e é dentro daquilo que você vai pilotar para fazer esse projeto de instrumentalização humana. Ou seja, a ciência que produz esse robô deseja que você ocupe um lugar para pilotar esse robô. Isso basicamente é um fantasma. Você entra ali enquanto aquilo que falta para uma completude desse grande outro, que seria a linguagem, em última instância. Eu fiz um texto muito detalhado sobre essa questão, sobre uma questão entre a relação entre a pulsão de morte e o desejo, e aí um desejo que não seria falta, um desejo que seria uma produção de diferença, tentando pensar como Guattari, mas o Evangelion é um objeto um pouco chato, no sentido de que ele é parado nisso, e ao mesmo tempo, a todo momento que você tenta chegar a algum lugar com o Evangelion, um filme novo é produzido, que reitera isso, porque até o último deles é ainda a luta entre o pai e o filho. E aí eu escrevi esse texto e eu percebi que aquilo não era o suficiente para o que eu estava querendo chegar enquanto tese, enquanto o que norteava a minha hipótese ali. E aí eu achei que o Devilman Crybaby poderia ser um objeto que iria me provocar outros lugares de pensamento. Nós tivemos aquele workshop com o Thomas Lamar, que foi muito importante, e ele mostra aquela cena em que o Fudo Akira está a nadar no ar. Não é isso que ele faz? E eu acho que o Thomas Lamar mostra aquela cena muito de uma maneira perspicaz, porque os personagens não estão a ligar mais para o que é gravidade, para o que é lei newtoniana, ou mais ainda para a gente que faz filosofia, lei cartesiana. Então, aquilo me deu um grande insight em termos de, eu acho que eu deveria ir para esse objeto, para isso aí que é muito provocador do pensamento. E aí, a ver Devilman Crybaby, depois a ler o manga, eles falam uma coisa que é, assim,
incrível para a gente que trabalha Deleuze e Guattari. Ele vai dizer, tanto o personagem, e o personagem que vai dizer isso é Lúcifer, que não é qualquer personagem, que está fazendo uma guerra com os humanos. E ele vai dizer assim, os humanos produzem armas, e a nossa arma dos demônios é a fusão. Nós fundimos entre nós e com humanos para atacar os humanos nessa guerra entre humanos e demônios. E a questão da fusão, eu acho que, se a gente for pensar com uma multiplicidade de Deleuze e Guattari, com afectos e perceptos, é algo que era importante trazer aqui para uma elaboração do anime. E aí eu escrevi esse texto sobre o Devilman, e que é talvez o texto mais importante do livro. Assim, é um texto que não é o maior de todos. Eu acho que o maior de todos é o da cripta, que também é muito importante, sobre a cripta em Twin Peaks, no David Lynch, que foi aquela apresentação que eu fiz no Cinelab há 2 meses, 1 mês e pouco. Mas eu acho que a questão de renascimento possível, de enfrentamento da morte e do fim do mundo, que aparecem pela fusão dos demônios, pelo anime, tem algo aí que foi muito produtivo. Disso, eu fui para vários lugares. Eu fui, por exemplo, para Comme des Garçons, que é o trabalho da Kawakubo Rei, que é a fashion designer da Comme des Garçons, e ela em 97, é muito interessante também essa passagem entre os anos 90 e os anos 2000, tem uma produção incrível de animação japonesa, que vai elaborar sobre uma possibilidade de reelaboração do corpo que ataca o simbólico. É ao contrário que se passa, não é o corpo que vai ser algo produzido pelo simbólico naquilo que o Lacan vai pensar, ou seja, o corpo não é um efeito de linguagem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente reelaborar enquanto psicanalistas, e a animação japonesa fala disso muito bem ali naquela passagem nos anos 90. O corpo é aquilo que reelabora o simbólico. O simbólico não é aquilo que estrutura o corpo. Então eu acho que essa tensão está no Devilman Crybaby de um jeito que ele resgata de animes dos anos 90, do fim dos anos 90, seja Lane, seja até mesmo o Cowboy Bebop pensa um pouco isso, a produção de novos gêneros. O plot do Cowboy Bebop, toda vez que você vai ver a ad breaks, é assim: those are the jazz players, they gather in a jazz club and they are producing a new genre. What this will be, we don't know, but this is produce a totally new possibility of life. Muito interessante, assim. E o Devilman Crybaby eu acho que faz isso de um jeito contemporâneo, é de 2018, e que quebra um pouco com essa neurose do Evangelion, que por mais que eu goste, e por mais que eu acho que esteticamente tem uma relação muito forte, enquanto produção minha mesmo, assim, de vida, de desejo, eu acho que o Evangelion está sempre parado. Eu acho que o Evangelion é muito Bergman. Tem algo muito ali de uma neurose familiar. Devilman é outra coisa, assim. O outro objeto que é grande nesse livro é Twin Peaks. Não é qualquer Twin Peaks, é o último Twin Peaks do David Lynch, é o Return, que eu acho que o David Lynch tenta, nós até estávamos a falar isso, eu, Claire e Alexandre, enquanto o Evangelion vai pensar um pouco esse drama fora de um grande contexto, ou seja, é claro que você vê a política daquela época e tudo mais, o Evangelion não conta para você o que se passa, não conta para você o lore, a narrativa, você não sabe de onde é que aquilo vem. Para você saber que aquilo é uma raça alienígena que chega na Terra, você tem que procurar na internet. Aquilo não está no anime, não tá mesmo. Assim, se você procurar, aquilo está na internet e que é considerado lore, o que é muito estranho. O David Lynch faz o oposto. O David Lynch vai pensar assim: tem algo mais esquisito para além da narrativa da Laura Palmer e do Dale Cooper. E aí ele faz um episódio sobre a bomba atômica, sobre o Trinity Test. Com aquele episódio eu tento pensar um conceito, que é o conceito de cripta, que ali no livro eu vou propor que seria a produção de um outro inconsciente. O que é muito esquisito para certos lacanianos, mas que eu acho que se a gente lê o Verbier de l'Homme Loup, que é o do Abraham e da Torok, quando eles vão pensar o caso do Homem dos Lobos no Freud, eu acho que tem uma vibração de possibilidades de outros inconscientes, que não são um inconsciente,
mas sim vários, que aí o que seria inconscientes organizados por caminhos de psicose, que o David Lynch vai dizer. O David Lynch sai do drama familiar para um drama social, não é social, é um drama cósmico. O drama cósmico de você conseguir reorganizar urânio enriquecido e fazer uma bomba atômica. Isso é um drama cósmico. Assim. Você pega pedaços de estrela, energiza, faz uma bomba, ganha uma guerra contra o Japão. Tem algo ali muito interessante, né, na produção da bomba atômica que eu proponho ali, que seria a produção de uma cripta. E essa cripta como um outro inconsciente. E aí esse livro quer pensar isso, como é que nós conseguimos pensar outras possibilidades de inconsciente, que não são organizados num simbólico enquanto linguagem, que fazem o inverso, é do corpo que ataca o simbólico, não é do simbólico que aliena o corpo, não sei se é muito por aí. O Mishima diz isso, quando ele faz o seppuku. Ele diz, olha, eu vou escrever nesse último ato, que é um ato teatral, um ato de literatura, ao fim e ao cabo. Posso elaborar um pouco mais sobre o desfile da Comme des Garçons, referência? O desfile da Comme des Garçons é um desfile de 97, que a Kawakubo Rei faz, e que ela diz que é o menos dissatisfatório que ela fez de todos. E é muito, muito legal isso, porque a Comme des Garçons era um fenômeno global. Nos anos 90, os estilistas japoneses eram grandes ali na semana de moda de Paris. E ela faz esse desfile, que é um desfile chamado Body Meets Dress, Dress Meets Body. 97. Evangelion é de 95 a 96. Len é de 98. Tá tudo ali um pouco embolado, né, nessa possibilidade de Japão. E a Rei Kawakubo tem uma coisa muito interessante quando ela vai produzir, é que ela não tem desenhos pré-elaborados. Ela chega no ateliê de costura e ela chega com uma palavra. E aí ela vai trabalhar com tentativa e erro, com os pattern cutters. Para a gente que está a trabalhar com cinema e morte, não é qualquer palavra que ela vai usar. Ela usa renascença, que em primeiro momento seria uma renascença europeia, que eu acho que também é muito interessante isso. Isso amplifica a questão perspectivista de trabalhar o Japão, né? Renascença que não é japonesa, porque a ideia que sai do ateliê de tentativa e erro são esses corpos que na crítica de moda vai ser chamado de um desfile de lumps and bumps, ou seja, de tumores e curvas. E aí o que ela diz que ela tentou fazer com esse desfile é que ela queria fazer corpos, ela não queria fazer roupas. Ela estava muito mais interessada no encontro do corpo com a roupa do que em fazer uma coisa que seria comprada e elaborada e dito, isso é lindo, comprei. Foi a pior venda da Comme des Garçons na história, porque ninguém comprou. Porque o que você vai fazer ali? Você não quer usar uma roupa que te produz um tumor. Mas é incrível ao mesmo tempo, porque isso diz muito do conceito de cripta, isso diz muito de um conceito de uma radioatividade do encontro. E que eu acho que vai dizer ali, se a gente for para a última instância de alguém que eu trabalho muito no livro, ao lado de Guattari e do Lacan, seria o Eduardo Vieira de Castro, né? Eu acho que tem algo desse lugar de um perspectivismo que vem muito mais de um combate, de um crash, de um encontro, de algo que tem que ser dado, do que algo que você simplesmente vai usar e dizer que você está bonita porque você está usando. Então, assim, eu acho interessante ela fazer isso na alta costura e fazer isso é ousado, é algo que a Comme des Garçons arriscou. Mas eu não acho que arriscou à toa, eu acho que arriscou porque diz de um desejo. Se a gente for pensar por Deleuze e Guattari nos Mil Platôs, diz uma máquina de guerra. O conceito de máquina de guerra é muito importante aqui também nesse livro, porque a máquina de guerra diz de uma manifestação de uma força do desejo. Parece até nome de novela, mas é algo meio da ordem do disruptivo. Então, eu acho que a Rei Kawakubo, ela vai fazer algo que é uma manifestação de forças que abre caminho para o nosso pensamento.
nós vamos ter que pensar a partir da fisicalidade daquele encontro. O que eu acho que as imagens de anime estão o tempo todo a fazer, assim. Se nós formos pensar nas fusões do Devilman Crybaby, o que acontece quando um corpo de um demônio junta com o corpo de um humano? Quem é que vai comandar aquele corpo? É o humano ou é o demônio? Você não sabe bem, a personalidade esquiza está lá, está no jogo. E eu acho que é um pouco a mesma coisa quando acontece quando você paga caro numa alta costura, que você não sabe como é que vai ficar, porque esse corpo só é produzido depois. Então, até indo para a ideia de uma literatura menor, é um povo por vir. É algo que não sabe ainda o que é. Deleuze e Guattari vão dizer, né? Eu falo por um povo por vir. Eu falo por algo que ainda não está lá. E eu acho que, conceitualmente, em afectos e perceptos, na relação entre arte e produção de pensamento, que ao fim e ao cabo eu acho que é o lugar da filosofia, é isso. O que vai aparecer de novo desse embate? Eu acho que, de todos, assim, e para um pensamento clínico da psicanálise, a leitura de Metafísicas Canibais ajuda muito, porque o Vieira de Castro vai dizer, é preciso precaução. Quando se entra na floresta, when you go into the woods, não se sabe o que vai se tornar. O que vai depender daquilo que você se torna é a força que você tem. E aí, nessa relação de composições, eu acho que é interessante quando essa designer faz isso, que é body meets dress, but dress meets body. Não tem sujeito e objeto, não tem natureza e cultura necessariamente, não tem cartesianismo de eu percebo isso e isso vai ser desse jeito porque isso foi percebido desse jeito. Tem algo que tem que se passar nessa tensão, nessa vizinhança. E eu acho que a gente aprende muito com a animação japonesa, assim. Eu acho que e até o fato de ser uma coisa muito popular entre crianças diz de um pensamento selvagem que não pode ser abandonado. I was wondering, you chose some very specific animation shows, and they also come from a quite a specific time, even though Devilman Crybaby is way newer. It is referencing something from the 90s. It's a remake, right? Like a reinterpretation, and Japanese, obviously. And I was wondering why you were drawn to that territory, and how you relate that to other animation, for example, Western animation, just as an example, like Avatar: The Last Airbender or something like that. What you see in the territory that you chose, what you find more difficult to see in other territories of either more contemporary media or other animation territories. Thank you for the question. I mean, it's super good, and it complements Matilda's question, with like the chosen of the objects. Yesterday, trying to prepare something for here today, I said maybe I should see a film, maybe I should see something, maybe I should try to, I don't know, clear up my mind, but at the same time go into a movie that I didn't talk in the book, but maybe it's there. And then I watched The Matrix. But it's really there. I mean, I don't think it's for nothing that Trinity is called Trinity in The Matrix. I think there is this relationship of like from the 90s to the 2000s that go in another relationship with the virtual that is very new. And also if you get like Existence from Cronenberg, it's the same year from 1999. So I think there's this kind of stimulus of what is going on. And if you get like Japanese filmmaker Kiyoshi Kurosawa, Curse is also a film that is talking about the magic of this computer technology. So I think the best place that you can find this is Japanese animation. I didn't mention, the book is dedicated to this person that really put Japanese animation into a philosophical elaboration, that is Thomas Lamar. It's a Canadian professor, and he proposes that we should see Japanese animation not as something that is less than Western animation, because the thing with the Japanese animation is that it's in its form, it is called that it is a lesser animated film because they use too much still frames, so it would be a half animated film. And then Thomas Lamar made a book that his main point it is these things that move less
are much more important maybe than with what we are producing in Disney, for instance. And then he goes, as a proposition of the book, how anime thinks philosophy, and more how anime thinks the philosophy of technology. And then he goes in the first half of the book, I mean, it's more than half of the book. He goes into like Nausicaa, and elaborating on Nausicaa, and a comparison between Nausicaa and Disney. But he proposes there is another elaboration of technology that comes from Japan that is much more animistic and much more like synallatic animism. That's a concept that he's going to produce in his second book on anime that is called Anime Ecology. There's something alive in those still frames. Maybe it interested me because the 90s was something that I was maybe lesser intellectual, because I was looking at those images as a teenager, and I think it really affected me in a way that like built like what I'm talking to you right now. And so there's more an effective way of dealing with it, so it's not so intellectual, so elaborated. It got more in the flesh, and that's really important here. But what I like about this idea that Lamar is going to say, comparing like Western animation and Japanese animation, is that he proposes that a name for it that is called animatism. And animatism is something that happens between the layers. So it's images that don't move. So you work with zoom in and zoom out. You work with repetition a lot, much more than Western animation. But there's something in between. And then that's the work of the philosopher to elaborate. Like, what's this in between there? And I didn't say that, but I think it's important here. What happens in this meeting? What happens in this? What is going on in that forest where the jaguar meets the human, and then the human becomes the boar because the jaguar is going to devour you, because then you are in the semiotic realm of the jaguar because you're weaker than the jaguar. So what is this layer in between? And I think when Lamar elaborates this concept of animatism, we are maybe talking about what Susanna is thinking about, depth image. So it's an image that is always trying to put another possibility of life that is not life here or life in the symbolic, but something else. Because if we tension a lot the concept of the depth drive is not destruction per se. Depth drive, and I think especially with the Deleuzian reading of the depth drive is another possibility of life. Is another possibility of life that escapes the panopticon of language. And then I think when Lamar is saying that there is an in-between, something that is not distinguishable there, that is not, it's not experienceable in a way. I think he's talking about the unconscious. So yeah, pretty much I think, and that's something that happens in between the realms of like digital and real. Lacan's gonna elaborate a lot on that. But I think the one that elaborates the best was Guattari with the three ecologies. This thing of the unconscious that happens in like social, technological, and also corporeal thing. And I think Japanese, it's not only Japan, I mean, I'm a Brazilian. If you get Oswald de Andrade, he's thinking about that in the 1920s. Oswald de Andrade is thinking about like anthropophagy. So there's something that is like in devouring those things in the world. They're making something else that are unpredictable. So it's much more humus than human. You see, it's much more transitioning. Viveiro de Castro is going to say, you need precaution, because what is constant, I mean the consistency of this world is change. So the consistency is this thing of like conceptual, body, wordy change. I was just going to mention the idea of multiplanarity, because we were discussing a little bit about this yesterday, and something that we didn't mention was this multiplanarity and the fact that you have these kinds of layers, and I think that's a really important aspect of why this subject matter has become such an interesting field for you to
to look into, because yes, between the layers, it's a very interesting philosophical area that you don't find in Disney, as you say, because everything moves in a Disney animation. Everything moves in what is not moving, because the image in the Japanese animation it's not really moving in. That's very interesting, because those compositions are like multi-layered. So there's something that's moving that you have to elaborate, because the image per se, it's kind of fixed. Yeah. So what is the movement inside of those fixed images? It's a beautiful insight that Lamar had. Both of his books are amazing. But I think since they are in the communication department, they should go further, into Stanger and Guattari, but he kind of keeps himself to not exploring so much the concepts. But he really proposes it, and it's brilliant. Finally, what is the best part? It's the second book, the Anime Ecology. He has a great session on the Porygon attack. We know this attack. A bunch of kids were watching TV in Japan. The year is 97. The kids were watching Pokemon, and there is this episode, Electric Soldier Porygon, and suddenly Pikachu, he does a electroshock. It's his superpower. He's the most powerful Pikachu that there is. 600 kids in Japan had epileptic attacks. They had seizures watching TV. And then there was a huge debate in Japan. Why? What is the reason of these kids watching it? And then Lamar, in his notion of ecology, tries to think what happened there. And it's totally inconclusive, even though neuroscience is going to say something, even though common knowledge is going to say something else. People say that it could be because of the flickering blue and red that was too strong. It could be because the kids were watching too close to television. But for me, as a psychoanalyst, I think we should also include that it's an episode that Porygon crosses the realm of what is virtual and what isn't, because Porygon is this Pokemon that can really cross from one place to the other. And I think this narrative part affected their bodies, and then their bodies reacted to this narrative. And I think this is very interesting for us to elaborate, like what from the unconscious that is happening there. Maybe, going further, I think this is a proof of the existence of the unconscious. Because we don't have a full result. There's no proof of really why that happened. But it happened. And then we have to elaborate after that. And I think with Freud and hysteria, it's the same thing. Like what's going on there that those kids had an epileptic attack? And there's no conclusion per se. What are the things that happen in the between of the layers? Well, actually, that's kind of why we ended up going into this figure of the goddess Diana as the one who is kind of the goddess of transversing these kinds of barriers, and that's why we called upon this kind of the myth of Agamemnon and Diana, because yes, we are very curious about this exact position of the transference from what's going on screen to what's happening in the other side of the barrier, let's say, and that's really reflecting what we're talking about when it comes to multiplanarity, that somehow these layers are apart, but there's a way of crossing them, and that sort of reminds me of this kind of schizophrenic line that you may have referred to at some point with David Lynch in storytelling, about kind of finding ways to go across, transverse a kind of barrier that seems otherwise that you cannot pass it with. When Deleuze and Guattari are going to make the conceptualization of the nomadic war machine, they're going to say, especially coming from Kleist and coming from Sasha Mazok, hunting is a constant in those German written pieces. And they're going to say that what is important to elaborate as a weapon in the war machine is when we are supposed to be the hunters of the image with hermeneutics. We are supposed to understand the images and talk about them and say what they're meaning. And then, especially with David Lynch, those images are actually investing on us and hunting us in our elaborations.
And I think when we say that a concept is an intensive multiplicity, I think it's really that. It's the operation of the war machine. I think when Porygon and Pikachu are there in the crossing of the transversality of the realms, and a bunch of kids have epileptic shocks, it's the image hunting us. It changes the perspective. We're not the ones that are giving elaborations on the image. The image is saying something. The image is producing something. And I think the notion of the crypt as another unconscious is the same. It is saying something that is maybe never reachable, never apprehended by us, but it's saying something. And you have to elaborate, we have to do something. I think the notion of the black hole in science is that way. When you say the image is haunting us, or the image is saying something, is it in language or no? I don't know. I mean, when the kids have an epileptic shock, is it in language? I don't think so. Or when Mishima is doing something, I mean, it's not with the image, but it's very imagetic in a certain way. I don't know. I don't really think when you watch the Pokemon attack, is it in language? I mean, we were discussing this. Lacan makes this beautiful elaboration that the unconscious, I mean, he does it in a seminar in the US, when a lot of those structuralists or kind of post-structuralist philosophers go to Baltimore, and there's Derrida and there's Lacan and I think even Lévi-Strauss, and they travel to the US. It's very famous among Americans. In Brazil and I think in France neither, they don't elaborate that a lot because the text was in English. It's funny that in Brazil we don't read the text, and I think maybe in Portugal neither. It's a text that Lacan is going to say in this Baltimore conference that the unconscious is Baltimore at dawn. It's a beautiful image. So, o inconsciente é Baltimore no nascer do dia. It's a very beautiful, poetic image that, I mean, I love this for Lacan. But then Lacan's just afterwards is going to say, but listen, the unconscious is not semiotic. The unconscious is language. And when I say language, I say that the unconscious is French language, Japanese language, English language, Portuguese language. I don't like that. I mean, when you elaborate on, for instance, the Pokemon attack, it's much more rich than that. I mean, that's why we should go with Guattari. It's semiotic unconscious. It's much more semiotic, so it's composed. Why Baltimore at dawn? Because it's the neon signs, it's cars passing, it is maybe the river and the sea, it is the buildings, it is the landscape. It's a multi-planar unconscious, much more than language. I mean, much more than culture. I think culture is the problem. That's very Lévi-Straussian there. I mean, I don't think the unconscious is cultural. I think the unconscious should be elaborated as semiotic. Because the Lacanian elaboration, I mean, a conservative Lacan, in the end of his life, also with Freud, they are much more vibrating. I think they are much more interesting in thinking the unconscious than this middle career Lacan from the 60s. I mean, there's a lot that we could go into. In particular, I'm really interested in talking a bit more about these static images and the motion of static images and what relevance that has to the psychoanalysis philosophy that's going on. But we have a lab tomorrow where we will sit for 2 hours and discuss in as much detail as possible the arguments of the book. So I highly encourage that you come tomorrow to IFIL Nova. Muito obrigado, olha, muito obrigado mesmo. Um número de pessoas muito legal, assim, são pessoas muito queridas, tanto do IFIL Nova, Patrícia, Suzana, todos os colegas da academia, colegas da psicanálise, do CPP, do coletivo. Então, assim, muito bom, fico muito contente. Pessoas que eu não conheço, que eu conheci hoje, que é melhor ainda, né? Eu acho que a grande questão para pensar esse tipo de filosofia, esse tipo de teoria, é a possibilidade de intercessores e alianças. Então, eu fico muito contente, Deleuze e Guattari ensinam isso. Então, obrigado.